Olá, Espaço Acadêmico, um programa da Academia Cabo Frense de Letras. Hoje, no seu primeiro programa do ano de 2011. Inicialmente, gostaríamos de agradecer aos inúmeros telegramas enviados para a minha residência e parabenizando não só a mim, como também o nosso programa. Aliás, indo de encontro, não ao encontro que dizia o meu companheiro fraterno Sepúlveda, que o nosso programa provavelmente não chegaria ao segundo ano. Então, na realidade, foi muito Eu achava além. que não chegaria a segunda semana. A segunda semana, mas com correção, exatamente. E gostaria de agradecer também ao nosso grande parceiro, que é o dono da nossa imobiliária Costa Azul, Estélio Elbani. Muito obrigado, Estélio, que nos mandou também um cartão muito amável. E a todos os amigos e que me encontram na rua e parabenizam pelo nosso programa. Eu gostaria de agradecer também ao pessoal que não aparece nas câmaras, né? Os anônimos. E a tentativa de nominá-los, eu poderia incorrer numa ausência, num esquecimento, e eu prefiro não fazê-lo. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado a todos, ao nosso diretor Valtenci, que está por chegar, e eu gostaria de mencionar aqui o nome do nosso convidado de hoje, que é um colega médico. Aliás, o nosso colega Sepúlveda quase que era médico. Ele já lhe contou isso? Abandonei no quarto Então fez igual no Noel Rosa. Só que o Noel foi no segundo ou terceiro. No terceiro ano. Noel. Então, o nosso convidado é o doutor Marcelo Paz, secretário de Saúde de Arraial do Cabo, e que também comete as suas poesias, e segundo a análise que nós já fizemos, são poesias boas, né? E não só análise feita por mim, que não sou literato, mas principalmente o Sepúlveda, e Zé Lozeiro e Denise, que fazem comentários favoráveis e que nós tivemos a comprovação ao ler o livro de Marcelo. Marcelo, então, cumprimento você. Obrigado. Seja bem-vindo. É uma honra. E saber que é o primeiro programa de 2011, né? Eu não me dei conta disso. Mas é verdade. E saber que já é um segundo ano também é muito bom, né? Porque essa questão da academia sempre tão difícil, mas há que se vencer. Marcelo, então, aqui não estará nem o médico, nem o político. Eventualmente, num outro programa até pode ser. Ainda que o conjunto da obra seja. Mas está, essencialmente, o poeta. Então, eu vou começar com aquela pergunta que a gente sempre... né? O que te levou à poesia? Você não é o primeiro médico, um grande poeta. Né? Todos nós temos um ícone, que é Guimarães Rosa. Que, na minha opinião, foi um dos maiores poetas da língua portuguesa. E médico. Né? E outros tantos, né? Como Jorge Lima, Luiz de Castro, Francisco de Castro. Mas sempre a gente faz a pergunta. É claro que vocês, médicos, atuantes, Demócrito, você, tem uma presença muito próxima da morte, muito mais do que quem não é médico. Né? Isso gera uma sensibilidade muito grande para a vida, né? Para a existência. E os seus poemas são, fundamentalmente, poemas que interrogam a existência humana, independente de pátria, independente de localismos, né? Há uma discussão intensa sobre a questão do outro, a questão da finalidade da existência, porque, por mais banal que isso pareça, isso é uma questão fundamental para a espécie. Então, a pergunta, o que te levou à poesia? Olha, eu acho assim, que a temática de amor e morte, eu acho que o arranjo cultural, toda a questão antropológica, como a religião, a poesia, elas vão se escorar muito na questão da temática do amor e da morte, né? A morte é o alicerce também das religiões, e é um dos alicerces, porque é a nossa grande dúvida, é o nosso grande fantasma, é o nosso grande dor, o nosso grande terror. Então, tudo isso vai mexer muito com o íntimo, né? E vai mexer com a poesia, evidentemente, e vai mexer com o que é cultural. Agora, você na infância, eu não sei, eu me lembro de gostar muito, tinha um negocinho quando eu era garoto que chamava Eu Quero Ser Astronauta, Eu Quero Ser Bombeiro, Eu Quero Ser Médico. E começava, cada livrinho desse começava com um poeminha sobre o que era ser astronauta, o que era ser médico, o que era ser bombeiro. E eu tenho na lembrança, eu com 8 anos, as festas de Natal lá em casa, eu entrava na sala e recitava aquilo, e aí todo mundo aplaudia. Criança gosta de aparecer, né? E aí todo mundo aplaudia. Então eu me lembro do meu primeiro contato foi com essa coisa meio lúdica de Natal e poesia. E aí então, o Marcelo decorou o poeminha, ele vai entrar, não sei o quê.
Depois, no ginásio, aí eu me afastei um pouco dessa questão de poesia e música, então eu ouvia muito pouco. Engraçado porque a minha história com a poesia vem da música. É comum. Mas música eu ouvia muito pouco. Meu pai tem uma formação erudita, minha irmã fazia balé clássico, então lá em casa era muita música erudita, muita música clássica, meu pai muito com ópera e minha irmã sempre com uma música clássica no ouvido. Não, isso eu acho que os simbolistas acertaram em cheio, né? De la musique avant toute chose, que o Mallarmé dizia, antes de tudo a música. Antes de tudo a música. Né? E precisa, sim. Eu, por exemplo, quando faço um poema, a melodia vem antes, o ritmo, o tamanho. Né? Depois é que as palavras vão encaixadas ali. Você encaixa muito no som, né? E eu tinha isso. E aí eu me lembro, mas eu não tinha muito nada com música, engraçado isso. Eu tinha aquela questão da minha irmã dançando balé. Mas na sua casa tinha quem? Minha casa tinha uma formação. Sua casa erudita. tinha livros? Tinha livros. Isso é fundamental. Não, meu pai, imagina. Eu tinha que ler. Não tinha jeito, não tinha como fugir. Só para esclarecer, o seu pai é um grande pesquisador. Meu pai também é médico, é um pesquisador da Fiocruz, agora está até presidindo o Com trabalho fora do Brasil. Fora do Brasil, na França. Um trabalho bem grande, bem encorpado. Você sabe o que o Chico dizia? Leishmaniose. O Chico me dizia o seguinte, que era fácil para ele ser poeta. Porque com 5 anos, quem botava ele no colo era Manuel Bandeira. E ele juntava pilhas e pilhas de livro e ficava empurrando. Então, para mim é fácil. Mais ou menos. Bandeira, né? Mais ou menos. O Manuel Bandeira foi a minha... Mas aí eu me lembro que na escola, você veja bem que coisa engraçada, eu tive que fazer um trabalho sobre Noel Rosa. E eu não gostava de música. Eu não sei se por causa, ainda criança, aquela questão da música erudita também não entrava muito na minha cabeça. Eu não sei, meu ouvido musical não é muito bom. Mas eu fui fazer um trabalho sobre Noel Rosa e aí a minha mãe me deu lá um LP, na época era um médio, assim, que era Trio Surdina Interpreta Noel Rosa. E do outro lado tinha Dorival Caymmi e as Canções do Mar. Tinham 3 musiquinhas do Noel Rosa. Eu então ouvi para fazer aquele trabalho para a escola, gostei. E a minha mãe falou, que engraçado, eu despertei para a música popular brasileira ali, e a minha mãe falou assim, que bom que você gostou, então olha só, tem esse outro disco aqui. Aí ela me mostrou, era Construção, do Chico Buarque. Aí foi... Porque aí eu li o poema de Construção atrás, um disco marrom que tinha esse disco. Amor daquela vez, como se fosse a última beijo, que é um poema que eu sei inteiro. Eu nunca vi ninguém usar proparoxítona com tanta competência. Impressionante, né? Que e em tantos versos alexandrinos. São terríveis. Tantos versos alexandrinos. Aí tinha aquilo, aí eu botei, mas na hora, era 75. E por que eu sei que era 75? Porque na hora eu falei, mãe, mas que coisa, isso aqui é maravilhoso. Eu tinha 13 anos, portanto. E Chico Buarque, e minha mãe falou, isso é um cantor brasileiro e tal. Aí eu desci, fui numa loja de disco, que eu morava na Real Grandeza, ali em Botafogo. Desci, fui numa loja de disco, perguntei pro cara, o que tem de Chico Buarque aí? Aí tava lançando Chico e Betânia, que era o disco do show dele no Canecão. Aí eu voltei em casa correndo, pedi um dinheiro para comprar, voltei lá na loja, comprei Chico e Betânia. Quando cheguei com o disco achando que tinha feito uma coisa mais bem feita do mundo, a minha mãe falou assim, mas disco ao vivo nunca é muito bom. Acho que as gravações... Mas Chico e Betânia já estava muito bem gravado. E aí daí foi com o Chico Buarque, que o Chico... Foi quem realmente abriu para mim. O Chico é o herói da minha geração, né? Porque ele é rigorosamente da minha geração. Ele é rigorosamente da sua. É o meu herói. Né? O Chico foi quem abriu para mim todas as portas da poesia, da ética. Agora você vê que interessante, Marcelo. A nossa geração, minha e de Demócrito, é sobretudo uma geração livresca. Isso aqui é a nossa janela para o mundo. Eu comecei gostando de poesia com a poesia mesmo. Aquela em que escrita, formal, tradicional. Eu só cheguei à poesia musicada depois de Chico. Eu acho que a MPB também. Eu tenho essa impressão, né? Mas Noel me surpreendia. Quando ele fazia aqueles versos, quem acha vive se perdendo. Você pode dar uma aula de 300 dias com essa frase. Com essa frase. É toda a grande questão ocidental. Quem acha a filosofia da identidade, da diferença. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Você está vendo só que coisa, né? 1920. Que é a tese do Gilberto Freire, né? O brasileiro usa diminutivo por causa do açúcar do Nordeste. É a tese dele. Mas, Marcelo, então muito bem. Você chegou à poesia. Já é uma marca da sua geração. Já. Ela chega pela música. Mas olha só, claro que eu tive em casa uma formação muito rigorosa.
rigorosa com relação a essas questões da ética, da decência e tal. Mas o Chico, porque a formação que você vem do seu pai é sempre uma formação muito cartesiana, né? O seu pai é o seu pai, tem sempre uma figura um pouco... Ninguém escapa de Lacan. Pois é, ninguém escapa. E o Chico vinha com a mesma ética, porque as atitudes do Chico, quando ele se colocava publicamente, ele não fazia, por exemplo, naquela época tinha muita coisa, o Caetano era uma coisa meio que, né, do desvario, que era muito bonito, mas depois... Mas a gente entendia um pouco equivocado isso meio como um liberou geral. Não. O Chico não, o Chico ele era cartesiano, ele não estava no desbunde, ele era cartesiano, ele era politicamente engajado e tudo com muita poesia. É verdade. Então com o Chico veio a questão veio a confirmação da ética, da política, da justiça social, tudo com muita poesia. Então, para mim, o Chico é a referência, é a minha Marcelo, referência. eu não sei se ocorre com você, mas eu senti que a poesia era uma coisa vital quando eu consegui dar palavras a uma inquietação que eu tinha e não sabia de onde vinha, o que era, aquela inquietação em relação a tudo, né, ao confronto da existência e tal. Num belo momento, aquilo se consolidou em palavras que se concatenavam com um certo ritmo e som, porque poesia não passa disso, da felicidade de um fonema bem ajustado, né? Poesia é linguagem. É linguagem. Aí ela se adensou, aí disse, puxa, eu gostaria de continuar fazendo isso. Você sabe que eu me lembro até hoje, o primeiro verso que eu fiz? Ocorreu também assim? Eu vou te falar, porque é uma coisa que tem até a ver com Cabo Frio. Eu estava em casa... Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma artimanha, vou te interromper, não, uma artimanha sua, porque nós temos que interromper um pouco para os comerciais e voltaremos em seguida ainda com você, tá? Não saia daí. Pega um pouquinho de água. Padaria Riviera, pão quentinho a toda hora. Tortas, bolos, salgados e mini salgados. Diversos tipos de pães, bebidas e refrigerantes. Tudo preparado para atender os mais diferentes paladares. Em nossa lanchonete, você encontra sucos e deliciosos doces e salgados para seu lanche ou café da manhã. Aos domingos, o melhor frango assado da cidade, acompanhado de batatas assadas e farofa. Padaria Riviera, qualidade nos produtos para melhor atender nossos clientes. Faça sua festa ficar de primeira. Aceitamos encomenda. Padaria Riviera. Sem combustível, nada funciona. Sangue é vida. Você pode salvar muitas delas. Seja um doador de sangue. De volta ainda com o Dr. Marcelo. Ele vai terminar a história e nós entraremos no livro depois. Só porque o primeiro, quando eu fiz o primeiro verso, nós estávamos, eu era colega da Denise e do Rogério, de turma, na Faculdade de Medicina, filhos do Clóvis Garcia de Freitas e da Leila. E a Denise muito musical. A Denise tinha uma voz maravilhosa, apaixonada pela Elis Regina, não sei o quê. E a gente uma vez foi lá para casa, eu, Rogério, Denise, todos nós, e aquela história, né? Garoto ali, ouvindo música. E começamos a brincar de escrever. E o Rogério, irmão da Denise, hoje médico também, cirurgião vascular ali da Santa Helena. Eu conheço ele. Ele conhece. Ele ajudou muito. Mas e o Rogério escrevendo umas besteiras, mas era frase solta, aquelas coisas de brincadeira assim, tipo... Quem nunca comeu melado quando come sulambuza, aquela brincadeira, escrevendo brincadeira. Mal sabiam vocês que vocês estavam praticando aquele jogo de 1922, que é escrita automática. Então, pois é, a gente nem sabia disso. A gente estava escrevendo coisa assim, ao Deus dará mesmo. Não tinha nenhum compromisso com nada. E eu tinha uma máquina Olivetti em cima da mesa assim. Eu aí botei o papel na máquina e comecei a digitar algumas coisas. E a gente disse assim, rodopiar.
E em cada momento de explosão, nascer na mais bela, pura e simples canção. Isso não está publicado em lugar nenhum. Mas eu sei que eu terminei de escrever essa coisa e li. E o Rogério, não sei nem se ele vai se lembrar disso, o Rogério falou assim, mas aí você fez um poema. Só isso. Rogério com a cara. O Rogério perguntou, você acabou com a brincadeira, que você fez um poema. Bacana. E assim foi. Esse foi o primeiro. Isso eu guardei, tenho ele na minha cabeça, nunca publiquei esse poema, evidentemente tem 1000 probleminhas estruturais, mas foi realmente o primeiro. E foi lá em casa, eu não sei se o Rogério lembra, eu vou pedir para ele ver o programa, se ele se lembrar, se ele se lembra desse episódio ou se a Denise se lembra. Isso me lembra o Graciliano Ramos, pequenininho, sendo alfabetizado. E no texto que deram para o pobre do menino ler, tinha uma mesóclise com o verbo ter, terteão. Nesse terteão, ele achava que terteão era um cíclope, que tinha um olho só, era o terteão. É um monstro, né? É um monstro. É um monstro mesmo, é um monstro do fundo da... Você sabe que essa coisa de criança, eu me lembro que, no nosso de brincadeira de reminiscência, o Saramago tem uma coisa fabulosa que diz o seguinte: eu tentei não fazer nada na vida que envergonhasse a criança que eu fui. Muito bonito. Isso ele diz. Então eu estou contando algumas histórias aqui de criança e hoje eu acho que o Saramago me redimiu quando ele diz isso. Você está falando do terteão, só por uma analogia, eu parei com o negócio de chupeta na campanha do Negrão de Lima, que a mamãe dizia assim, o Negrão vem aí. Que maravilha. Eu me lembro vendo a Nossa Senhora de Copacabana. A gente morava na Nossa Senhora de Copacabana. Eu me lembro de eu pegando e jogando pela janela. Assim, porque o Negrão vinha aí. Olha, isso não é politicamente correto. Não, mas era o Negrão de Lima. Era o Negrão de Lima. Mas o nome Negrão de Lima é do superlativo. Exato, né? Superlativo assusta a criança. Mas, vamos aliás, na segunda parte do seu livro, eu percebi que você começa com uma peça, monólogo, teatro, e aí percebi que entra você... a música, são as outras artimanhas. Você faz letras para melodias, né? Na verdade, essas melodias, elas me vieram meio que junto, né? O Tarcísio, eu acho que é o parceiro aí, ele arranjou, ele deu... Eu já vinha com isso cantando. A música estava cantada, a letra estava cantada. Veio letra e veio música na minha cabeça. E o Tarcísio arrumou, porque eu não tenho um ouvido musical um pouco ruim mesmo. Se a Denise me ouvir, ela vai ver, porque eu não cantava nada. Sabia tudo, como sei até hoje, do Chico, mas não canto nada. Agora, essa veio a letra e veio a música, mas aí um colega arranjou, né? Botou a nota, deu o acorde, fez aquele contorno e tal. E esse livro chama Outras Artimanhas, porque os dois primeiros livros que eu até trouxe aqui, que são mais poesia, né? Que é o Parábola dos Mil Amores e Esse, Os Homens, são só poemas. Mas eu tenho algumas coisas de teatro escritas, algumas peças. Eu tenho até uma peça mesmo inteira. Mas eu nunca publiquei a peça. Marcelo, o Artimanhas é de... O Artimanhas que é de 2001. É o mais recente. É 2001. E eu estou com outro agora que, na verdade, já era para ter produzido, já tinha que ter saído em 2006, mais ou menos. Mas está atrasado por causa dessas questões da vida, do dia a dia, da própria política. Eu saí do Rio, vim para cá. Vou dar uma construção para o nosso ouvinte. Ele está constituído de 36 poemas, que é normalmente a média dos livros. Né? Alguma poesia de Drummond tinha 38. Né? Os primeiros poemas na faixa de 30 poemas, cada papel. Ele tem... 3 formas fixas, que são 3 sonetos. Tem alguns sonetos. E todos os outros são rigorosamente chamados verso livre. O verso livre é um verso moderno, mas é dificílimo. Porque os ritmos se alternam. É um verso livre com ritmo. Quer dizer, ele é preso ao ritmo. Né? O verso livre, ele é... E ele, quando vem para a literatura brasileira, para os modernistas de 22, sobretudo, o que eles precisavam dizer, e disseram, é que a poesia tinha que se aproximar mais daquele fenômeno humano específico, do homem não medido, né? Sem medição, sem comedimento. Que o Bandeira, né? Que o Bandeira chamava de lirismo comedido, lirismo burocrata, né? Cartas de amor, o poética dele, né? Abaixo o lirismo comedido e tal. Porque represa, né? O Ivan Proença, o Ivan Junqueira,
brinca comigo, eu digo, Gilvão, você só faz forma fixa. Ele disse, porque forma livre para mim é como jogar tênis sem a rede. Mas ele, na verdade, a forma fixa facilita. Porque você tem a técnica, né? Um desses sonetos, por exemplo, que você faz é um soneto em inglês. É um soneto em inglês, é verdade. Que ele vem shakespeariano. Né? E os seus sonetos não são rigorosamente sonetos clássicos, embora decassílabos. Decassílabos. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu notei. Você adere, evidentemente, ao verso livre. Mas ao longo dos outros livros vão ter alguns outros sonetos, vão ter também alguns outros poemas encaixados em você métrica, tem um rondó. Tem um rondó. Que é uma tentativa interessante de recuperar essa forma. Agora, a primeira, quer dizer, as influências são muito claras, né? Tem influência explícita, implícita, sobretudo, claro, evidentemente, não podia deixar de ser. A primeira das grandes influências está escrita logo no segundo poema, que é Homero. Né? Não podia deixar de ser. Né? Os outros, que é Homero, e Homero adorava dizer que os poetas mentem muito. Na Ilíada ele dizia, os poetas mentem muito. O Platão também dizia isso, né? E o Platão tinha aquele problema da mímesis, ser em terceiro nível, ele não gostava. Mas você sabe que eu acho que ele na verdade gostava. Eu acho que o Platão, essa coisa não está muito bem dita, não. Não é que ele não gostasse dos poetas. Não, ele tinha uma dificuldade de ser coerente com o que ele tentou fazer. Quer dizer, Platão, na verdade, tentou resolver um problema da filosofia grega, que era o problema do movimento. Que era uma questão muito séria, que os eleatas confundiram mais ainda com a tartaruga e o Ulisses correndo da tartaruga. Então, o que ele faz? Ele cria um duplo do mundo. Foi uma saída espertíssima. Já que eu não consigo explicar o mundo como uno, porque a dificuldade é você saber o que é uno e o que é múltiplo, como é que uma coisa pode ser una e múltipla ao mesmo tempo? Então ele cria o corismos, o mundo da ideia, o mundo da representação. Então quando ele vê uma imagem, ele acha que ela é cópia da cópia. Exatamente isso. Exatamente. Mas a sua referência é muito importante de Homero, mas depois você vem com Saramago, com Borges. Borges é fabuloso. E isso já me encanta de cara, porque são dos meus três heróis. E o Borges, eu tenho que me redimir com o Borges, porque o Borges a gente não lia, né? Porque a gente tinha uma birra com ele. Por causa da questão ideológica. E era aquela. Então a gente lia Garcia Marques, mas não lia Borges. Não lia Borges. Lia os surrealistas todos, mas não lia Borges. Estava ali. Né? Esse poema, em especial, ele me chamou muita atenção, porque quando você coloca a sua epígrafe, e aqui para os iniciados, para os não iniciados, epígrafe é muito importante. Ela nunca está de graça. A epígrafe é, de alguma maneira, um signo da leitura que você quer. Você não é obrigado a fazer a leitura que o poeta diz. Mas se ele te entrega uma epígrafe, ele cumpre um pouco aquilo que o Gasset dizia. A clareza é a gentileza dos filósofos. O poeta, para ser gentil, ele nos dá uma... E eu fui por aqui. Quando a epígrafe é: tudo é uma ilusão. Os que estão aqui, esses não estão em si. Que é o Dia do Lobo e Chico Buarque. Bem, eu acho que o resto é ilustração disso aqui. Porque você toca em duas questões fundamentais do mundo atual, que é o problema da realidade, do real, que é um problema que incomodou Schopenhauer, a ponto dele dizer que o mundo é vontade e representação. Então a questão do real, o que é, até você vai mesmo dizer que não é. Exatamente, o real fascina porque ele não é. Não é aquela coisa kantiana que você não pode apreender a coisa em si. Mas se você ficasse só nessa discussão sobre o real, você teria tirado de cena a questão do outro. Porque o outro é que constrói o real para nós. Eu me lembro de uma frase de uma personagem de novela em que ela dizia para o parceiro: eu gosto mais de mim quando estou com você. Que bonito isso, né? Eu não conheci isso. Do Maneco Carlos. O Maneco é bom, né? Então a personagem, eu gosto mais de mim como estou com você. O pessoal do umbandismo chama de encosto. Mas, na verdade, há pessoas que eu acho que isso é amizade, isso é o amor, essencialmente o amor é isso, é gostar mais de si quando está com aquela pessoa.
Assim também você tem. Assim como você tem pessoas que você passa a não gostar de você quando está perto dela. Né? E você toca nisso aqui quando você vai à questão sartriana da questão do outro. E o outro para você é o que o Levinas disse. O outro é o osso duro de roer. Lá onde a razão perde os dentes. Ninguém vai para o outro como vai para um piquenique. O outro é o inferno. Agora, se recusar a inquirir, a evocar esse outro, é perder toda a sua vida. Então, para o nosso ouvinte, por que eu acho que você deveria ler esse livro? Porque ele vai lhe trazer a questão do outro e a questão da perda. Mas não é aquela perda porque você quer, é a perda por causa do tempo. No momento em que nós entramos com o tempo na dimensão existencial, as perdas são inevitáveis. É mais do que Heráclito. Porque quando Heráclito diz que você não se banha 2 vezes na mesma água, você está pensando numa vida. Mas o tempo é perda. E falando em tempo, eu quero já prevenir o telespectador que esse programa de hoje termina agora. Mas nós já vimos que o Dr. Marcelo virá para outro programa, porque é muita coisa que nós temos que discutir. Olha que beleza, esse poema. Agradecemos a. Nós estamos terminando? Então peraí, então me dá uma colher de chá para o outro programa. Eu quero começar com ele. Tá ok. Tudo bem. Então vamos terminar esse programa, mas já prevenindo ao telespectador que na próxima semana estaremos aqui com o segundo tempo dessa entrevista que foi maravilhosa com o Dr. Marcelo. Muito obrigado e até a próxima semana.